Capítulo 58. O preço do silêncio. Seguiram caminhando, quando Bartarrotep, de súbito, apontou adiante. Olhem! Cesto e Ezra fitaram a estrada. Do lado de fora do portão principal da vila, havia uma carruagem estacionada, ladeada por cerca de 20 soldados romanos. A bandeira imperial tremulava em silêncio. Sem alarde, os três seguiram até a casa grande. Lá, junto à entrada, um centurião os aguardava. Postura rígida, olhar frio. Olá, Cesto, disse com um meio sorriso. Hora de dar a César o que é de César. Cesto respirou fundo e suavizou a expressão. Sim, é claro, entrem. Vou pedir que tragam algo para beber enquanto reúno tudo. O centurião observou por um instante, franzindo o senho. E porque ainda não está pronto, estão alguns dias adiantados. Confesso que não esperava, mas serei breve. Entrem, por favor. Sem mais palavras, os soldados atravessaram a soleira. Cesto os conduziu ao salão. Acomodem-se. Não vou demorar. Ezra permaneceu ali, quieto, observando os homens. 6 haviam entrado. Nenhum deles parecia particularmente importante, mas todos carregavam aquele olhar treinado, frio, típico dos que sabem matar. Paiwa surgiu com uma bandeja de barro e começou a servir a bebida, como era costume. Começou por Ezra e, com gentileza, foi entregando uma caneca a cada homem. Ao estender a última, o soldado que a recebeu segurou-lhe o pulso. Você me lembra alguém? Ezra se levantou devagar. Solte-a, por favor, rapaz. O soldado olhou com calma, sem ameaçar. Sim, é claro, apenas tive a impressão. Antes que a tensão se prolongasse, Yohuert entrou pela porta lateral. Ora, temos visitas? O soldado que ainda segurava a caneca ficou rígido ao vê-lo. Seus olhos se arregalaram, como se vissem um espectro. Imagino que tenham vindo recolher os impostos. Presumo que nosso pai já esteja cuidando disso, disse Yohuert, naturalmente. Clórias apareceu logo em seguida, cruzando o limiar com um gesto de cabeça respeitoso. Senhores, Clórias, disse Yohuert, o centurião veio buscar o numerário. Vamos ver se nosso pai precisa de ajuda. Clórias assentiu. Ambos se retiraram pelos fundos, e Paiwa os acompanhou com o olhar. O soldado então se voltou ao centurião com um ar inquieto. Senhor, sobre a garota, eu a reconheço. Fiquei em dúvida, porque não é mais tão jovem. Mas quando aquele homem entrou, ele hesitou. O centurião encarou, impaciente. Fale de uma vez. Aquele homem era o gladiador de Varro, o que supostamente morreu no incêndio do Ludus. Yohuert. O centurião franziu os lábios, refletindo. Já ouvi falar, mas não o conheço pessoalmente. Tem certeza? Tenho, senhor. E a mulher? É a neta de Elzuin, a curandeira. Ezra, ainda presente, fixou os olhos no soldado. Eles haviam esquecido que ele estava ali. O velho sentiu o estômago apertar. Poucos minutos depois, Cesto retornou ao salão, seguido por Clórias e Yohuert, e Brida, que entrou como quem pressente o cheiro de encrenca. O centurião endireitou-se na cadeira e fitou o jovem de cabelos dourados. Como se chama, meu rapaz? Yohuert. A moça que estava aqui, é sua esposa? Houve um instante de silêncio. Yohuert mediu o homem com os olhos. Havia algo errado. Qual o nome dela? Insistiu o centurião, agora com os olhos fixos nele. Cesto interveio, a voz firme. Vieram aqui para recolher os impostos. Qual a razão dessa inquisição? O centurião não se moveu, porque simplesmente não respondem. E então, baixando a voz como quem revela um segredo, a neta de Elzuin e seu gladiador. A sala enrijeceu. Ninguém respirou. Muito astuto. Mas estou curioso para saber como fizeram para matar o dono, incendiar o Ludus e escapar, dados como mortos, sem responder por suas acusações. Ele fez uma pausa. O olhar deslizou por cada um deles. Imagino que conheçam a lei. Do lado de fora, Bartarrotep, embora afastado, escutava tudo com atenção aguçada. Suas feições endureceram. Nesse instante, Cozuon passava carregando um cesto de ferramentas e raízes secas. Bartarrotep o interceptou sem rodeios. Cozuon, temos problemas. Reúna quantos guerreiros puder e retorne o mais rápido possível. O que está havendo? Não há tempo para explicações. Vá, e seja discreto. Cozuon assentiu e partiu em silêncio. Dentro da casa, Cesto tentava conter a tensão com uma calma forçada. Creio que está havendo um terrível engano aqui.
Iohuert é meu filho, ele nasceu nesta. Não há engano algum, interrompeu o centurião, cortante. O nome dele é Iohuert? Aquela era Taiwa, neta de Elzuim, então está claro. O que pretende? Perguntou o sexto, olhando-o nos olhos. Ora, velho, você sabe que tudo tem um preço, até o silêncio. Ezra se levantou, a voz trêmula de raiva. Malditos corruptos! O centurião virou-se para ele com desdém. Cale a boca, escravo imundo, antes que eu mesmo a cale. Creio que estamos um pouco exaltados aqui, disse Sexto, tentando ainda a via da razão. O centurião aproximou-se alguns passos. Falávamos sobre o preço da liberdade. Ora, homem, vocês já levam 40% de tudo que produzimos. O império leva mais quase 30%. Mal conseguimos nos alimentar com o que resta. O que mais pode querer? O centurião sorriu, irônico. Verdade. Se eu matar minha vaca, de onde tirarei meu leite? Ficarei à míngua. No entanto, leve-me de volta a Roma, disse Iohuert, avançando um passo. Voltarei à arena. Cale essa boca, o interrompeu o centurião, irritado. Por quem me toma? Seu dono está morto. Você não é propriedade de ninguém. Mesmo que fosse, não está mais em condições de lutar. Seria morto com sua mulher, e não haveria recompensa por isso. Só um tapinha nas costas. E o risco de perder o que tenho. Fez uma pausa, depois concluiu, seco. Não, levarei apenas novos escravos, por enquanto. Isso é impossível, disse Sexto, o tom de voz oscilando entre incredulidade e fúria contida. Não, velho, não é. Veja, preciso de servos capazes de lutar. Guerreiros leais. E, a julgar por essas mulheres daqui, posso imaginar as filhas como são, jovens, intocadas. Os olhos de Clória se inflamaram de raiva. Não me olhe assim. Vai e me traga 10 homens e 10 mulheres. A princípio, está bom. Isso não vai acontecer, disse Iohuert, dando um passo à frente. Um dos soldados sacou a espada. Acalmem-se, por favor, interveio o Sexto, desesperado por evitar o sangue. Vá agora, ordenou o centurião. Mas Iohuert avançou. O soldado à sua frente desferiu uma estocada, mas Iohuert desviou o corpo num giro fluido. Com o braço esquerdo, puxou o soldado para o lado e, num único movimento, usou a força do inimigo para cravar a lâmina no peito do companheiro ao lado. A espada atravessou a carne com um estalo úmido. Sem perder tempo, arrancou a arma e enfiou-a na garganta do outro. Ao mesmo tempo, Brida já se movia. Surgiu como uma sombra por trás de outro soldado e, em silêncio, cortou-lhe a garganta com a lâmina curva de caça que escondia sob a túnica. Clórias rolava no chão com outro inimigo, até conseguir quebrar-lhe o pescoço num estalo seco. Como se atrevem? Rugiu o centurião. Parem com isso. Os 2 soldados restantes se posicionaram à direita e esquerda dele. Todos sacaram seus gladios. Ezra se ergueu, a voz firme como uma sentença. Agora é tarde para voltar atrás. Matem todos. Clórias, Iohuert e Brida pegaram as armas dos soldados caídos. Vieram os romanos. Clórias e Iohuert formaram uma linha rápida. Um ataque direto. Um soldado tombou sob o contra-ataque de Clórias. O outro empurrou Clórias contra a parede. Mas Brida cravou-lhe a espada nas costas, atravessando-o. O centurião recuava, olhos arregalados. Isso é loucura. Não sabem o que estão fazendo. Isso não vai ficar assim. Não se desafia Roma. Iohuert avançou. O centurião tentou se esquivar, atacando de lado. Clórias apareceu, fazendo-o virar o ombro. Iohuert aproveitou a abertura e cravou gladios em sua coxa. O centurião caiu de joelhos, uivando de dor. Adeus, império, disse Clórias, e com um único golpe, decepou-lhe a cabeça. Enor apareceu na sala com os olhos arregalados, o corpo trêmulo. A cena à sua frente calou-lhe qualquer palavra. Sexto a acolheu num abraço firme e murmurou com voz serena, mas urgente: acalme-se, tudo vai ficar bem. Lá fora, Clórias e Iohuert já estavam com Bartarrotepe, e Casuão chegava apressado com mais alguns homens. Ao todo, 18. E então? Perguntou Clórias. O que faremos? Iohuert respondeu com frieza: não podemos deixar que nenhum deles saia daqui. Temos que cercá-los por trás. Decidiram dividir-se. 6 pela esquerda, 6 pela direita, 6 de frente. Antes de partirem, Iohuert deu a ordem: escondam as armas. Aproximaram-se em silêncio. À sombra das árvores, alguns soldados romanos estavam sentados, outros cochilavam.
Apenas 2 mantinham-se atentos. Yohuert falou primeiro, com um tom amigável e zombeteiro. Olá, amigos. Calor infernal hoje. Não, um dos soldados respondeu, com um sorriso cansado. Estaríamos melhores se tivesse trazido umas mulheres. Mas vinho já ajudava. Tsurugi deu um passo à frente, encarou brevemente e disse: Isso aqui não é uma taverna. E o atingiu com um golpe seco de porrete no rosto. O caos se instalou num instante. Os soldados despertaram atordoados, cambaleando ao som de lâminas sendo sacadas. Os 6 que vinham pela frente já estavam sobre eles, iniciando o combate. Clórias atacou pela direita com fúria contida. Yohuert veio pela esquerda como uma sombra vingativa. A luta durou segundos. O choque inicial deu lugar a gritos. Depois apenas o som do metal e da respiração pesada. Um soldado conseguiu montar em seu cavalo e fugir entre as árvores. Ele está fugindo, gritou Yohuert. Clórias não hesitou. Correu 3 passos, puxou a lança das costas e a arremessou com violência. A ponta rasgou o ar e atravessou as escápulas do inimigo com precisão brutal. O corpo tombou do cavalo como um saco vazio. Clórias sorriu e sussurrou para si mesmo: Seios. Como eu queria que Efialtes tivesse visto isso. Yohuert retomou o fôlego. Sejam rápidos. Esvaziem essa carroça e levem tudo para dentro. Temos que queimá-la. Clórias, tirem as vestes desses homens. E livrem-se dos corpos. 12 homens permaneceram de guarda na entrada principal, dispostos em pontos estratégicos. Olhos atentos como sentinelas de um mundo prestes a desaparecer. Outros 2 foram além, até a estrada sinuosa que cortava a floresta, onde as pegadas dos cavaleiros ainda fumegavam na poeira quente. Yohuert, Bartarhotep, Clórias e Cozuão voltaram para o interior da vila. Cesto se ergueu de súbito, a voz tomada de angústia. O que houve? Yohuert respondeu com a frieza de quem não se orgulha do que fez. Matamos todos. Enora, horrorizada, ergueu as mãos ao rosto. Vocês perderam o juízo. Brida, em silêncio, envolveu-a num abraço. Ezra falou, a voz rouca: não tínhamos escolha. Era isso ou o fim de tudo. E de todos. Yohuert voltou-se para os companheiros com um olhar decidido. Bartarhotep, Cozuão, vão, reúnam todos os guerreiros que conseguirem encontrar. Desta vez, deixem crianças e velhos de fora. Ele então encarou Clórias. Consegue recrutar homens nos vilarejos vizinhos, no porto? Mas Cesto interveio, exasperado. Parem com isso. Não vamos lutar. Ezra fitou com pesar. É suicídio, mas também inevitável. Cesto gritou. Não. Fechou os olhos, respirou fundo. E, com a voz carregada de uma urgência serena, voltou-se para o filho. Yohuert, o continente em que esteve. Os romanos dominaram o norte, certo? E quanto ao sul? Yohuert franziu o senho. No que está pensando? Pai, construímos uma vez. Podemos construir de novo, mas só se estivermos vivos. Yohuert deu um passo à frente. É uma selva, pai, desconhecida, povoada por bestas que nem sei descrever. Não sabemos se há cidades, reinos, exércitos. Não temos contingente para invadir terra de ninguém, e nem é o que queremos. Não somos romanos, e mesmo que quiséssemos, como chegaríamos lá? Foi então que Taiwa falou pela primeira vez. Eu acho que sei como. Podemos pedir um dos barcos grandes de Heinz. Yohuert balançou a cabeça, incredulidade nos olhos. Isso não é sério. Esta é a nossa casa. Ezra, porém, ergueu o olhar. São só construções. A ideia é boa. Cesto endossou. Precisamos agir agora. Em 2 dias, mais romanos virão. Se não voltarem, enviarão legiões. Clórias cruzou os braços. E quem irá conosco? Ninguém é obrigado a nada, respondeu Cesto, firme. Todos são livres. Mas vamos fazer uma votação. Clórias, reúna os mais velhos e os guerreiros. Precisamos decidir agora. Ele se virou para Cozuão. Você é o mais veloz. Vá até Heinz, entregue nossa proposta. Temos ouro suficiente. Precisamos de transporte. Tudo o que pudermos levar. Cozuão não respondeu com palavras. Apenas montou em um cavalo e partiu como uma flecha, a poeira erguendo-se atrás dele. Clórias se apressou para convocar os moradores e trabalhadores. Ezra pousou a mão no ombro de Cesto. Daqui para frente, estaremos nas mãos de Deus. Cesto assentiu, com os olhos perdidos no horizonte em chamas. A sorte está lançada. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história.
Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!